Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 286 do seu podcast favorito de velocidade, mais um especial de início de ano, né? O pessoal tá aí de férias, né? Todo mundo os podcasts de férias e a gente aqui trabalhando. A gente devia ser melhor remunerado por isso, mas tudo bem. Vamos chamar o grande Adalto. Vocês vão ver, ele está aqui com a sua camisa dos Britos. Gosta dos Britos, Adalto? Não tem nada melhor. Em termos de música, né? Não tem nada melhor. O seu Bruno, é uma alegria inenarrável vê-lo nesta tarde de terça-feira sem chuva. Sem chuva, que é uma coisa difícil de acontecer, né, nos últimos dias. Não, sem chuva, mas com calor. Né? O mês inteiro. E o calor também pegando, né? Mas esse ano não dá para reclamar do calor, não, porque foi pouco, né? Perto do que já aconteceu aqui em outras ocasiões, né? Calor não dá para reclamar. Mas não precisa chuva. Precisa chover desse jeito também, né, meu? Como se acabasse o mundo, né? Deus me livre. Ora, Ficou retrasado que deu uma chuva aqui em casa, eu pensei que fosse cair a casa. Mas é isso. Não vai aguentar essa chuva. São assim essas chuvas, né? Uma loucura. Adalto, hoje nós vamos falar de um tema aqui muito interessante, eu gosto bastante, já fiz texto sobre isso, que é o seguinte, nós vamos listar aqui, comentar sobre, né, todos aqueles pilotos campeões da Fórmula Indy que foram correr na Fórmula 1. Sim, meus amigos, temos esses pilotos. Será que esses pilotos tiveram sucesso? Você que está aí do outro lado, lembra de algum? Tem alguns que a gente vai falar aqui que você fala, mas esse cara correu na Fórmula Indy? Sim, esse cara correu na Fórmula Indy. Só dos campeões, né? Só dos campeões, exatamente. Porque se fosse falar de todos, né? Aí precisava de 3 programas. Inclusive, só explicar o seguinte, porque aí, quando a gente começar a falar, já vai vir falar, mas a Fórmula Indy começou. A Fórmula Indy que a gente vai pegar aqui é a Fórmula Indy da kart. Né, desde a década de 70. Começou em 79 essa Fórmula Indy aí, mas eu pus uma exceção aqui na lista. Tem que pôr. O nome merece, entendeu? Vocês vão entender já, né? Tem que Nós pôr. Vamos falar. Os nossos twitters, o meu tá aparecendo aqui, o @BrunoAleixo80, o do Adalto, @Adalto Racing, e o do Fábio Campos, direto de Marte, é o @CamposFB. Adalto, esse final de semana nada mais importa do que também esse final de semana que começa o campeonato Oscarteiro, campeonato de kart que esse ano terá o apoio do Auto Race, não é isso? É isso aí, kart, diversão para nossos confrades. Isso, corra de kart, acesse lá o site, os carteiros, se você quiser. Se você não quiser correr, vai assistir uma corrida, pomba. Esse ano eu vou correr, esse ano eu estarei numa nova categoria. Eu vou estar na categoria. Eu vou assistir uma corrida esse ano. A corrida do Auto Race. Teremos a etapa Auto Race em setembro, coloca aí na sua agenda, 16 de setembro, será um Endurance. Quero agradecer ao Ricardo Banniman, que selecionou uma etapa Endurance como etapa Auto Race, que ele sabe que eu odeio Endurance, né? Eu fui mal em todos que eu disputei até agora, e não será nesse, né, que eu irei bem. Mas esse ano eu vou correr na Master, da categoria principal, então a promessa é de muitos vexames e vergonhas. Não, vexame não. Essa corrida vai ter que ganhar, fazer uma pressão. Nós vamos botar o Adalto. Vai ser o Flávio Briatore nessa corrida. Isso, o Adalto vai ser o chefe de pista, nós vamos organizar lá, vamos botar um companheiro de equipe para bater e outro ganhar. A gente vai fazer essas coisas. Nós vamos fazer de tudo ali, nós vamos arrumar alguém para bater, vamos turbinar o carro do Bruno, vamos passar cola no pneu. Vai ser praticamente o Mario Kart, aquele do videogame, que solta casquinha de banana. É isso aí, pessoal. Bom, vamos começar o nosso tema aqui hoje, então, né? Vamos falar da Fórmula Indy. Deixa eu explicar essa parte para vocês. A Fórmula Indy, ela começou... Porque vamos fazer as devidas explicações aqui, né? Esse nome Fórmula Indy não existe, né? Assim, esse nome é um nome que só existe no Brasil, né, que foi adotado pelo saudoso Luciano do Vale, né? Isso. E ele começou a transmitir a IndyCar, né? A kart, né? Isso. Só que esse nome não funciona, né? Assim, você tinha aqui no Brasil a Fórmula 1 e tal, ele queria trazer isso para os domingos lá à tarde na Band e batizou de Fórmula Indy, né? Mas a Fórmula Indy, assim, categoria de monopostos lá dos Estados Unidos, ela começa lá nos anos 60, né? E com uma associação que se chamava USAC, USAC. Né? Já corria, qual ano você falou?
Isso aí foi em 1900, deixa eu pegar aqui, ó. Porque a Fórmula 1, teoricamente, corria em Indianápolis, só que ninguém ia. Essa USAC, United States Auto Club, começa em 1956. Vejam vocês, em 1956, e ela durou até 1984, quando ela virou o IndyCar World Series, né? Que era gerenciada lá pela kart, né? Que foi o período famoso, né? Da Fórmula Indy, né? Um período famoso aí. Aliás, mentira, começou em 79, porque é muito confuso essas datas da Fórmula 1. A iluminação tá estragando toda hora aqui, né? Fica piscando igual uma boate, mas não tem problema não, a gente se adapta. Nesta categoria, o primeiro piloto da nossa lista aqui será uma exceção aqui na nossa lista, mas é uma exceção muito merecida, que é o nosso Mario Andretti. Mario Andretti, que foi campeão desta categoria, vamos pegar aqui, ó, dessa USAC, em 1965. Ele foi campeão lá na Fórmula Indy dessa USAC, e ganhou as 500 milhas de Indianápolis em 69. 69, foi a primeira vitória dele nas 500 milhas de Indianápolis. O Mario Andretti, ele foi para a Fórmula 1 depois disso, né? Ele foi para a Fórmula 1 em 1968, a primeira passagem dele. Aí ficou lá até 72, depois voltou em 74 e ficou até 1982 na Fórmula 1. Se ele foi em 68 para a Fórmula 1 e ganhou a Indy em 69... ele revezou, né? Revezou. Porque os caras, nos anos 60, era muito comum isso daí. Inclusive, as próprias equipes, né, de Fórmula 1 montavam equipes para correr lá na Fórmula Indy. Corria, né? Em Fórmula 2 também. Corria Fórmula 2. Tanto é que o Jim Clark morreu na Fórmula 2. Exatamente. Não tinha, assim, esse rigor, né, das licenças, né? Era uma coisa mais assim, esportiva, né? Se for pensar por esse lado, assim, né? O cara escolhia onde ele ia correr e corria. Isso. E o Mario Andretti fica na Fórmula 1 até 1982. Em 82 ele faz só algumas participações ali na Ferrari, substituindo ali o Didier Pironi, né, que tinha sofrido acidente, não é isso, Adalto? Isso mesmo. O Pironi, né, que sofreu acidente. Pironi, E... que ele bateu de frente, né? Isso, lá na Alemanha. O Mario Andretti entrou nessa lista, ele só foi campeão da Fórmula Indy mesmo, a Fórmula Indy de fato, a Fórmula Indy da kart, né, em 1984. Ele foi campeão da Fórmula Indy lá. Isso. Mas ele... Então, em tese, ele não entraria nessa lista nossa aqui, né? Mas, é o Mario Andretti, né? Então, a gente vai abrir exceção, né? Talvez, da lista que leremos aqui agora, é o maior nome, né? O nome... Olha, vou falar. Eu queria falar até um pouco sobre o Mario Andretti. O Mario Andretti, junto com o Jim Clark, foi os dois... Acho que foram os dois pilotos mais versáteis da história do automobilismo. Eles corriam de tudo. De tudo, de qualquer coisa. Se pusesse um carrinho de rolimã com motor, eles corriam e ganhavam, né? Eles corriam e ganhavam. Então, são pilotos que corriam de tudo e ganhavam de tudo, né? Hoje o confrade aí mais novo, não precisa nem ser muito novo, hein? Um cara de 40 anos já nunca viu piloto de Fórmula 1 fazer outra coisa. Só corre na Fórmula 1. Né? Só que um cara já da minha idade e mais velho que eu, e tem, porque para minha surpresa, alguns textos que a gente publica na Autorevista, até um que eu mesmo, uma coluna que eu mesmo fiz outro dia, um monte de gente lá que tinha sido bandeirinha no GP do Brasil de 72, 73. Olha aí. Quer dizer, o cara para ser bandeirinha em 72, no mínimo tinha 20 anos, 22 anos de idade, né? Quer dizer, então, tem bastante gente aí, da minha idade eu já sei que tem um monte, mas mais velhos que eu, que acompanham a gente, o que é muito legal, né? É gente que conhece a história do automobilismo, né? A gente não fica falando aqui para as paredes só. Claro, ainda bem, né? Ainda bem. Então, você tem aí, você tinha naquela época pilotos que corriam de várias categorias. E você tinha aqueles fanáticos, né, que não tinham vida, o negócio deles era correr.
como era o Mário Andretti, o Jim Clark e mais alguns, mas é que esses dois são os mais famosos. Uhum. O Mário Andretti corria de tudo, ele corria naqueles carros de turismo americanos também. Aquelas gaiolas, né, na terra, gaiolas, né? Correu na terra. Aquele o ZAC. Ele corria em tudo ele corria. Protótipo, carro de turismo. Era impressionante, né? Não lembro dele ter corrido de rally só. Uhum. Pode até ser que ele tenha corrido de rally, mas eu não lembro. Também não. Então, quer dizer, e o Mário Andretti, assim, na minha lista, tá entre aí os 12, 15 melhores da história como piloto. Não piloto de Fórmula 1, piloto. Piloto. Porque realmente o cara era um monstro. Quem só viu o Mário Andretti na Indy, já viu que ele era um monstro e ele já estava velho. Que o Mário Andretti, ele correu até 53 anos, se não me engano. Ele já estava velho, entendeu? Você imagina o Mário Andretti 20 anos antes daquilo. Uhum. Né? O Mário Andretti sentou numa Lotus em 1978, com o Ronnie Peterson do lado. Ronnie Peterson era o piloto mais rápido do mundo. E cravou ele, entendeu? Uhum. E cravou, porque o Ronnie Peterson, o carro, ele não conseguia andar com o carro, que já era um carro de efeito solo, e era um carro que não saía mais da traseira. Era um carro que saía de frente um pouco. Né? Todo carro com efeito solo tem uma tendência a sair um pouquinho de frente. Não muito, mas um pouquinho de frente. E o Mário Andretti, o Ronnie Peterson não conseguiu guiar esse carro rápido como ele guiava antes. Porque todo mundo achou que ele fosse destruir o Mário Andretti. Porque o Ronnie Peterson, para quem não lembra, ele, se você pegar a imagem aí, ele andava e fazia as curvas como se fosse um drift, né? Isso. Andava de lado com a traseira totalmente solta. Né? Aí no carro de solo isso não é possível, né? Então ele tomou uma surra aí do Mário Andretti. Muita gente que era torcedor do Peterson, como eu, inclusive, arruma uma desculpa, que não, porque era motor Ford, não teve desculpa nenhuma. O Mário Andretti cravou ele pronto, entendeu? Não teve nada aí de sacanagem. O Colin Chapman não fez sacanagem nenhuma. Foi isso que aconteceu. E na Fórmula 1 foram 12 vitórias, né? A maior parte aí foram nessa temporada de 78, com esse carro da Lotus, que era um foguete, né? Esse carro com efeito solo, um carro revolucionário e tal. Primeiro carro com efeito solo, vamos dizer assim, dentro do regulamento. Mas o Mário Andretti correu na Lotus na fase anterior, né? Aquela Lotus Charotinho, né? Em 68. Companheiro do Emerson. Correu na Ferrari, correu na Williams, o que mais? Correu na Alfa Romeo em 81, né? Naquele carro da Alfa Romeo, que era um carro patrocinado pela Marlboro, que era até parecido com a McLaren, né? Isso. Um capacete simples, um capacete prata escrito Andretti. Né? Aquele capacete do Michael também, né? Só que do Michael tinha o detalhe da bandeira dos Estados Unidos aqui do lado, né? O Mário Andretti, aí ele volta para a Fórmula Indy em 84, em 83, né? Ele é campeão em 84 e correu até 94. Impressionante. Encerrou a carreira aos 53 anos, né? Ele conseguiu 19 vitórias lá na Fórmula Indy, correu na Penske, na Patrick e no final na Newman Haas. Ele era companheiro do Mansell, né? O Mansell. Foi companheiro do Mansell. Foi companheiro do próprio filho. Isso eu não lembro, acho que foi, né? Antes do Michael. Exatamente. Olha, o filho era o Michael Andretti, tudo bem, não deu certo na Fórmula 1, mas na Indy ele era muito bom, muito rápido. Vamos chegar nele. Muito. E ele não deu surra no pai, hein? Não. O pai já tinha quase a minha idade. E um detalhe é o seguinte, o Mário Andretti encerrou a carreira aos 53 anos em 94, e em 2003, aos 52 anos, aos 62 anos, né? Eles estavam treinando lá a equipe, porque os Andretti montaram a equipe, né, para a Fórmula Indy e tal, eles estavam treinando lá para o Indianápolis, e falaram deixa eu dar uma volta nesse carro aí. E foi dar uma volta em Indianápolis e capotou, rapaz. Decolou, deu assim 5 voltas no ar, assim, e caiu com o carro de pé, né? Caiu o carro de pé, não aconteceu nada com ele. Não aconteceu nada. Quando não tá na hora, né, Bruno? É muita vontade, né, de andar, né?
Muito ó, e o Mário Andretti, ó, ele está hoje com 82 anos, está na administração da Andretti, está aí nessa briga para a Andretti entrar na Fórmula 1, um cara super ativo. Segue ele no Twitter para vocês verem, ele está sempre lá falando e tal. O Mário Andretti é um personagem assim que não poderia ficar fora, né? Um cara sempre de bom humor, cara limpo na pista. Olha, eu era fã dele, meu, fã incondicional dele. Exatamente. Muito bem, falamos do pai, agora vamos falar do filho, Michael Andretti, que também era um monstro na Fórmula Indy, né? Um monstro, campeão em 91 pela Newman Haas. E aí, em 1991 já começou um namoro ali, né, do Michael Andretti com a Fórmula 1. Isso. E ele assinou com a McLaren para correr em 1993, mas aí foi o primeiro cara da Indy que foi para a Fórmula 1 já com status de estrela, né? Isso. Status assim de puta, tá chegando o cara da Fórmula Indy, vamos ver como é que vai ser. Porque o Michael Andretti, quando foi para a Fórmula 1, ele era o cara da Fórmula Indy, né? Era o cara. Era o cara. Né? Tinha sido campeão. Tinha sido campeão em 91 e foi em 93 para a Fórmula 1, né, Adalto? Mas aí a coisa já não andou do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito. Eu tenho algumas explicações, não todas, mas algumas explicações. Eu acho que a primeira delas é a seguinte: o Michael Andretti, a tocada dele era rude para a Fórmula 1. Não era tocada refinada. Porque o carro da Indy é um carro rude. Uhum. Então a tocada. Bruto, né? Isso. É um carro que aceita muita correção. É um carro que. O carro da Fórmula 1 não. O carro da Fórmula 1 seguia assim. Não é? Você não guia assim o carro da Fórmula 1. Uhum. Então, ele tinha uma tocada muito ruim, mas eu acho que ele era tão bom que ele tinha condição de refinar essa tocada. Mas ele não foi nem morar na Europa. Ele continuou morando em Nazaré. Nazaré é um ovo. Acho que é na Pensilvânia, num ovo assim. Né? Tem uma pista lá e umas casas em volta. É o que tem. Nazaré. É o que tem, E a pista deles, inclusive. Não, então, naquela época, não tinha simulador. Né? Ele não ia muito lá para treinar. O companheiro de equipe era o Ayrton Senna. O companheiro de equipe era o Ayrton Senna. Um cara que tirava 101% do carro. Talvez o único piloto na história que tirava 101% do carro. Então, o cara que chegasse lá e tirasse 96% do carro, 97%, tomava um cacete do Senna. Então, mas esse que é o problema, né? Porque o Andretti nem isso chegou a tirar, né? Nem isso. O Senna, uma vez, em Hockenheim, pista antiga, o Andretti não fazia tempo. E o Ron Dennis pediu pro Senna dar uma volta, e o Andretti dizendo que o carro estava esquisito. O Senna sentou no carro, deu 3 voltas, parou no box e falou: ele nunca vai tirar tempo disso aqui. O carro está torto. O carro não tá simétrico. O carro puxa para a direita. Como na Indy, em circuito oval, não é simétrico, é assimétrico. Por quê? Você já vai com o volante reto, mas a roda já vai um pouco virada. O carro estava assim. Então o Senna falou: ele nunca vai conseguir, não vai tirar tempo desse carro, não tem como. Entendeu? Aqueles 2, 3 décimos finais não vai vir, porque o carro está torto. Entendeu? Então primeiro precisa deixar o carro dele reto. Depois a gente vê o que vai fazer. Entendeu? Então assim foi. Aí eles foram para Monza, e em Monza o Andretti fez uma super corrida. Foi a melhor corrida dele, né? Chegou em terceiro. Teve um problema, caiu lá para trás. Foi recuperando. Foi uma puta corrida. Essa corrida dele. Chegou em terceiro. Essa corrida dele em Monza é a melhor corrida dele na Fórmula 1 e a última também, né? Ele foi embora. Eu achei até que o Ron Dennis já dava mais chance depois dessa. Mas eu acho que essa aí ele já entrou sabendo que ia sair, né? Eu acho também, Adalto, não sei se da época você lembra disso, mas eu tenho a impressão, porque para quem não se lembra, em 92, o Senna não sabia que ele ia fazer em 93. Sim, não sabia. Né?
E ele ficou naquela, até cogitou até ir para a Índia, né? Fez teste lá e tal. E eu acho que o carro da McLaren ficou pronto muito tarde, né? Por causa disso daí, porque o Ron Dennis é louco, né? Ele sabia que ele todas as fichas que ele tinha para apostar, ele tinha que apostar no Senna, porque ia apostar em quem, né? Tanto que as primeiras fotos oficiais da equipe em 93 era com o Mika Hakkinen e o Andretti, eles seriam os pilotos. Né, da equipe, porque o Senna ainda estava no embrolho. O carro demorou a ficar pronto. Imagina, um carro super diferente normalmente do que já é a Indy, e em 93 era o auge da eletrônica. O auge, os cara nem trocavam de marcha, o câmbio era automático, pré-programado, as trocas de marcha, suspensão ativa e tal. Aí chegou o Michael Andretti vindo da Indy, que você trocava a marcha na alavanca, né? Então, assim, eu acho que isso também prejudicou muito, né? O máximo que o carro da Indy fazia era para mexer no freio para frente e para trás. Então, era um carro muito arcaico. De repente, você tinha que ser rápido num carro super tecnológico. Super tecnológico e guiando assim. Ó. Isso, E aí, para ilustrar isso que o Adalto falou, no final do ano, o Senna marcou 73 pontos e foi o segundo colocado do campeonato, e o Michael Andretti marcou 7. E foi o 11º colocado. É indefensável, né? Não, é indefensável. E pior, foi um dos melhores campeonatos do Senna. Foi o campeonato onde a Williams tinha aquele carro do outro planeta. Né? E mesmo assim o Senna conseguiu, acho que 5 vitórias, não foi? Foram 5 vitórias. 5 vitórias. Uma coisa impensável, porque a diferença de carro era absurda mesmo. Né? Então, o Michael Andretti foi na hora errada, o companheiro de equipe errado, morando no lugar errado. Foi tudo errado. Foi tudo errado para a Fórmula 1. E foi aquele fiasco. Inacreditável. Não era para ser, entendeu? Nas primeiras 3 corridas, ele não conseguiu completar uma volta. Não. Sabe por quê, né? Porque uma das razões. Na Indy, desde sempre, é muito comum passar por fora. Na Fórmula 1 não era, principalmente naquela época. Os pilotos consideravam aquilo uma humilhação passar por fora. E o Andretti punha por fora para passar os caras. Aqui em Interlagos ele quis passar o Berger por fora na primeira curva. E o Berger jogou ele no muro. Foram os dois juntos, né? Foram os dois juntos. Naquela corrida que o Senna fez aquela primeira volta maravilhosa, o Andretti vinha atrás do Senna. Ele já tinha passado 2 caras também. Quando ele foi passar o Wedlinger, por fora, o Wedlinger jogou ele para fora também. Então, alguém precisava ter falado aquilo para o Andretti logo na primeira. Não passa por fora. A não ser que o carro já esteja metade na frente. Mas isso que você falou é mais ou menos o que eu acho que foi o grande problema, que foi faltou alguém para ajudar ele na preparação. Que é o que sobrou no nosso próximo personagem, que a gente já vai falar daqui a pouco. Mas o Andretti, então, ele fica na McLaren até esse GP da Itália, faz o 3º lugar, pódio. Última vez que um americano subiu no pódio, Adalto, curiosidade aí, né? Foi o último pódio de um americano em 1993, com o Michael Andretti na Itália. Aí, na corrida seguinte, entra o Mika Hakkinen. 30 anos atrás, hein? 30 anos atrás. Aí, na corrida seguinte, entra o Mika Hakkinen, que era o piloto de testes, né, da McLaren. E no primeiro treino, em Portugal, o Mika Hakkinen cravou o Senna. Primeiro treino. Aí sepultou de vez a carreira do Michael Andretti, né? Porque imagina, o cara sai do cockpit, entra o outro piloto e crava o Senna na primeira classificação. Aí realmente ficou indefensável, né? E o Michael Andretti foi embora para a Fórmula Indy, de volta para correr em 94. Ele assinou com a Chip Ganassi, né? Fez o ano de 94. Ele chegou na primeira corrida e ganhou a corrida. Pra você ver que não é que o cara desaprendeu a andar, é que ele simplesmente pegou um carro que ele não estava adaptado, né? Isso. E aí ficou difícil. Ele não estava adaptado, nem tentou se adaptar. Nem tentou se adaptar. Porque teve outros pilotos da Fórmula Indy, muitos, né? Que foram para a Fórmula 1 e faziam uma pré-temporada de 4, 5 mil quilômetros para entender o carro. O Michael Andretti, basicamente, fez uma pré-temporada de 3 dias e já foi para a primeira corrida. E foi para a primeira corrida. Entendeu? Mal conseguia sair com o carro dos boxes. Não tinha condição, não tinha medo. Se ele que fizesse alguma coisa, ia ser um fenômeno, cara. Ia ser um fenômeno. Você ia falar, o cara é um fenômeno. Não é que o cara é bom.
né? Bom é o pai, o Andretti, o Mário. Esse é um fenômeno, entendeu? Não é assim. E realmente foi uma pena, porque eu estava torcendo para ele, eu gostava dele. Também, muito. Eu achava que seria um casamento fantástico, assim. Pô. E olha o cartel dele na Fórmula Indy. 317 corridas, 42 vitórias e 32 pole positions. Ou seja, o cara era um monstro da Fórmula Indy. O cara era um monstro mesmo. E na Fórmula 1, super agressivo. O Christian correu contra ele, apanhou dele anos. Demais. Anos. E o Christian era um ótimo piloto. Apanhou dele anos. Mas o Christian era muito mais um piloto de Fórmula 1 do que de Indy. O Christian fez toda a carreira para a Fórmula 1. Né? Fez toda a carreira na Europa. O Christian tinha essa tocada refinada. E na Indy você precisa ter uma coisa mais brusca. Entendeu? Senão não vem tempo. Até não vem tempo, entendeu? Então, porque não tem aderência o carro. O carro a diferença qual é? A diferença da Fórmula 1 para a Fórmula Indy. Motor eles têm, naquela época tinham muito, inclusive. Motor era um monstro da Indy, né? Tanto é que o Gil de Ferran chegou a dar volta de média acima de 400 por hora. Então, quer dizer, média de 400 por hora em Michigan. Motor tinha, mas não tinha aderência. Então, o carro com muito motor e pouca aderência, realmente, você precisa de uma tocada mais grosseira mesmo, né? Na Fórmula 1, não, o carro tem muita aderência, entendeu? Então, você precisa de uma tocada que você não pode perder a aderência, porque senão você perde tempo. E foi isso que aconteceu. É isso aí. Bom, passando agora para o nosso próximo personagem, esse já foi o contrário, né? Jacques Villeneuve foi todo preparado para a Fórmula 1. Preparado. Porque aí os caras olharam e falaram, bom, realmente a gente quer trazer alguém da Fórmula 1, mas não dá para ser igual fizeram com o Michael Andretti. Isso. Vamos, né? Frank Williams, muito mais inteligente. Isso, vamos dar estrutura para esse cara, trazer ele para cá, botar ele para andar para caramba aí no carro. 6.000 quilômetros. Isso, exatamente. E lá se foi o nosso o Jacques Villeneuve para a Fórmula 1. O Villeneuve vinha de 2 temporadas na Fórmula Indy, muito boas, 94 e 95. Ganhou o campeonato em 95, ganhou as 500 milhas em 95, tinha chegado em segundo nas 500 milhas de 94, né? E uma carreira muito bem sucedida. A Williams foi lá, contratou e falou, bom, agora você vai sentar aqui e vai andar, meu amigo. Vai andar, né? E uma coisa interessante, o Jacques Villeneuve, ele cresceu, quando ele resolveu ser piloto, ele cresceu pensando na Fórmula 1, pensando na Europa. Isso é importante também. Então, ele fez uma carreira para a Fórmula 1. Ele não fez uma carreira para a Indy. O Michael Andretti nunca fez uma carreira para a Fórmula 1. O Michael Andretti só correu nos Estados Unidos, basicamente. O Jacques Villeneuve não. É que apareceu uma oportunidade na Indy antes de aparecer na Fórmula 1. Então, ele pegou. Sim. Ele foi inteligente, pegou essa oportunidade. Andou bem, ganhou corrida, ganhou título, foi campeão da Fórmula Indy. E aí, mesmo assim, ele tinha uma tocada mais refinada do que a do Michael Andretti. Mesmo assim, o Frank Williams falou, você vai fazer 6.000 quilômetros de teste. Entendeu? E ele fez lá. Sabe o que é 6.000 quilômetros? E ele fazia em simultâneo, né? Porque quando ele foi contratado, o campeonato da Indy em 95 ainda não tinha acabado. Mas ele saía, ia para a Europa, ficava lá andando em Silverstone, lá, voltava para correr nos Estados Unidos e tal. Foi pesado. E quando acabou, ele se mudou para a Europa. E ficou lá e treinava, não saía da fábrica. O Frank Williams fez de tudo para ele dar certo. E deu mesmo, né? Ele quase ganhou a primeira corrida na estreia. Ele estreou em 96 na Williams, quase ganhou a primeira corrida, né? Só não ganhou a primeira corrida porque o motor falhou lá, teve um problema, e aí o Damon Hill passou. O Damon Hill foi campeão desse ano, né, em 96, já estava na Fórmula 1 há mais tempo, mais experiente e tal. Mas mesmo assim, o Villeneuve ganhou 4 corridas nessa primeira temporada, o que não é nada mal, né? Não, ele foi muito bem no começo, depois ele fez acima, no começo muito bem. Em 97, o carro da Williams, muito bom, né? Muito bom. E o outro adversário era a Ferrari, ainda se estruturando, lá com o Schumacher, chegando e tal. Villeneuve fez um bom campeonato, não excelente, mas bom campeonato. Foi campeão, né? Aquela corrida que todo mundo se lembra lá em Relés de la Fronteira, que o Schumacher
tentou jogar, tentou não, jogou o carro em cima dele. Duas vezes. Isso, só que se deu mal, né? E aí o Villeneuve seguiu, foi campeão. Acho que foi a única vez que nós vimos duas equipes rivais combinarem um negócio. Conta aí, Bruno. Que o Villeneuve, depois que o Schumacher bateu nele e saiu fora, o Villeneuve ficou na pista sozinho, liderando tranquilamente, mas começou a desacelerar e tal, tirar o pé e tal. E aí chegou os dois carros da McLaren, que era o Mika Hakkinen e o Coulter. O Coulter e era o Mika Hakkinen e o Coulter. Aí o Villeneuve deixou os dois passarem, né? Ficou todo, pô, mas como é que pode, né? E tal. E aí depois a gente ficou sabendo que o Frank Williams e o Ron Dennis conversaram. Falaram, se estiver tranquilo, né? Deixa a gente ganhar aqui e tal. Em 97, a McLaren fez um bom campeonato também, mas ficou faltando. Ela ganhou 2 corridas com o Coulter, mas ficou faltando, que o Mika Hakkinen quebrou em várias corridas que ele estava liderando, né? Inclusive, nessa corrida de Jerez de la Fronteira, o Coulter estava na frente do Mika Hakkinen, mas ele deixa o Mika Hakkinen ganhar a corrida. Que explica um pouco a carreira do Coulter também, né? Apesar de que eu acho que eles tinham um nível muito... As pessoas não vão concordar comigo. Muito parecido, o DC e o Mika Hakkinen. Muito parecido, eu acho. O Coulter era fraco, hein, Adalto? Eu acho, mas o Mika Hakkinen também. Não, o Mika Hakkinen era bom piloto, tá louco? O Mika Hakkinen era rápido, mas ele não era popular. Ele cometia muito errinho pequeno. Ele não era bom na chuva, né? O que para os holandeses é muito esquisito. Na chuva ele era ruim. Eu achava eles no mesmo nível. Uma opinião tanto quanto polêmica. Como eu costumo dividir em prateleira, eu colocava eles na mesma prateleira. Nossa, não, eu não. Mas nem de longe. Eu colocava. Voltando aqui. Foi uma circunstância o Mika ganhar os 2 campeonatos. Voltando ao nosso personagem aqui, né, o Jacques Villeneuve, ele fica na Williams em 98, mas a Williams perdeu o motor Renault, né? E aí ele sai da Williams em 98 para 99, vai para a BAR, com um contrato até que tinha ações lá da equipe, né? Ele virou meio dono da equipe e tal. Acabou. Aí fica na BAR até o final de 2003, foi mandado embora, antes do final da temporada. Aí depois ele volta em 2004, faz 3 corridas na Renault, já meio aposentado, assim e tal. Porque a Renault tinha mandado o Jarno Trulli embora. E depois ele vai para a Sauber, inclusive como companheiro do Felipe Massa, né? Em 2005, e permanece na Sauber para 2006, quando a BMW compra a Sauber, que é uma coisa que eu nunca entendi também. A BMW compra a Sauber e mantém o Villeneuve, que estava totalmente fora de forma, batendo em todas as corridas, sofrendo uns acidentes bizarros. E aí, antes do final do ano, ele é mandado embora e a BMW efetiva o Kubica como titular, né? Era um piloto fora da casinha, um piloto de primeira, na época de primeira prateleira. Eu, pessoalmente, nunca gostei muito do Villeneuve como piloto, assim, eu acho que era um piloto bom, mas... Sim, não era nada demais. Ele era um piloto, no começo, principalmente. Nos primeiros 3 anos da Fórmula 1, ele foi muito bem. Depois ele já começou a cair, muito rápido, o Villeneuve. Bom, mas eu acho que uma certa soberba dele, sabia? Pode ser. Ele é meio chato, né? Depois que encerrou a carreira, ele dá umas entrevistas chatíssimas. Virou comentarista, um dos comentaristas mais chatos que tem. Rabugento demais. Parece até o Fábio Campos, assim, olhando assim. Aliás, o Fábio Campos adora o Villeneuve, hein? Ele, um dos fãs que o Villeneuve tem é o Fábio Campos. Bom deixar isso claro aqui. Muito bem, vamos falar agora do nosso próximo personagem, porque esse aqui é bem difícil de explicar assim, o que aconteceu com ele, né? Esse é difícil. O nosso amigo aqui, o Frank Williams, então, perde o Villeneuve, mas fala assim, rapaz, essa receita de buscar piloto na Indy deu certo, vamos trazer mais um. Quem? O cara da Fórmula Indy na época, que era Alessandro Zanardi. O rei. Rei da Fórmula Indy. Máximo. O espetacular, o cara que não me fazia perder uma corrida da Indy. Exatamente. O cara que caiu para último em pista de rua 2 vezes e ganhou a corrida. Isso, era isso mesmo. Grande Alessandro Zanardi, né? Monstro, Esse cara, por que eu falei que é difícil explicar? Porque ele tem 2 momentos da Fórmula 1, né?
e o momento na Fórmula Indy. Na Fórmula 1 ele estreia em 91, né, na Jordan, lá substituindo, porque a Jordan tinha tido aquele entreveiro lá com o Schumacher, aí teve o Roberto Moreno, não sei o que, um dos pilotos que entrou lá no lugar do cockpit deixado pelo Bertrand Gachot, né, foi o Alessandro Zanardi. E depois ele vai para a Lotus em 93, né? Isso. Fica lá na Lotus, marcou um pontinho só nessa temporada, fica na Lotus em 94. A Lotus muito mal, né? Muito mal. Bem mal. Bem mal, já falindo e tal. Aí a Lotus fecha as portas no final de 94. Ele tinha contrato com a Lotus para 95, mas a Lotus vai à falência. 94. E aí o Zanardi fica sem lugar. E até então não tinha feito nada na Fórmula 1, ninguém estava dando nada para ele, né? E ele vai para a Indy em 96 para correr na equipe Chip Ganassi com um pacote técnico que na época era imbatível, né? Que era o chassi da Reina, motor da Honda, os pneus Firestone. Foi assim, né? Espetacular. No primeiro ano ele já chamou muita atenção, mas o título ficou com o companheiro dele, que era o Jimmy Vasser, né? Isso. Mas na última corrida ele vence em Laguna Seca fazendo aquela ultrapassagem no saca-rolha, que é uma coisa de cinema. De cinema. Né, Adalto? De cinema. Tá entre as melhores ultrapassagens da história. Para mim é a melhor. Eu olho aquilo ali, eu falo, aquilo ali não tem lógica uma coisa daquela. Se você não viu essa ultrapassagem, entra aí no YouTube e pesquisa lá. Ultrapassagens, Zanardi, saca-rolha, Laguna Seca, tarará, você vai ver lá o que o cara fez. Foi Zanardi, saca-rolha. Saca-rolha, vai aparecer. E aí, pro ano seguinte, ele permanece lá na Chip Ganassi, o piloto do lado dele, o Jimmy Vasser, piloto fraco, né? E aí, meu filho, o Zanardi começa uma saga inacreditável, né? Não, inacreditável. Era o Ayrton Senna da Indy. Era o Ayrton Senna da Indy. Era o Ayrton Senna. Para quem não viu... Você pode estar pensando e falar, que absurdo! A comparação cabe. Cabe. Assiste lá, tem essas temporadas de 97, 98, estão lá no blog da Indy, assiste. Você vai ver que a comparação cabe. Cabe. Ele era o Ayrton Senna da Indy, um monstro, um monstro. Realmente, um cara que tinha um controle do carro. Ele fazia ultrapassagem com uma facilidade, inclusive circuito de rua. Vestia o carro era uma extensão dele. Era o Senna mesmo. Era uma coisa inacreditável mesmo, entendeu? E aquilo que eu falei no começo, que o nego acha que talvez tenha sido um exagero, não foi. Numa corrida de rua, ele caiu para último lugar. De bandeira, eu não lembro se foi acidente, bandeira amarela. Não foi em Cleveland, eu acho que isso foi em Cleveland, naquela pista do aeroporto, mas não tenho certeza agora. Não foi pista do aeroporto. Não? Foi pista de rua mesmo. E ele caiu para último lugar, no meio da corrida. Ele já tinha caído uma vez, depois ele caiu de novo, e ele veio passando todo mundo, ele ganhou a corrida. Uma coisa inacreditável mesmo. Entendeu? Inacreditável. E parece que o carro dele era de outra categoria. Isso. Né? Cabe a comparação com o Senna. Cabe a comparação. Eu não tinha pensado nisso antes. Mas veio agora, né? Isso ocorreu agora, né? Se você quer ver o Ayrton Senna na Indy, vai no 97 e vê a temporada do Zanardi. Não, a de 98 é ainda melhor. A de 98 é melhor. A de 98 tem uma corrida em 98, que eu acho que é em... Tem as duas, 97 e 98. Não, 97 e 98, mas a de 98 é mais impressionante, porque a de 98 ele não tem nem adversário. Ele nada de braçada. Em 98 é uma corrida, acho que é em Toronto, que é aquela pista bem apertadinha, assim, que só tem um ponto de ultrapassagem no final daquela reta oposta lá. Ele faz uma ultrapassagem no Michael Andretti, na última volta da corrida. Essa pista que você está falando aí, teve um dos acidentes mais feios que eu vi. Que o cara morreu, né, que pegou numa árvore e tal. Poste. Isso, pegou no Primeiro poste. Ele decolou, que ele bateu no pneu de um carro, decolou. Isso. No meio do poste. Deu no meio do poste. Fórmula Indy, né, dos anos 90. Mas nessa curva aí que o Adalto tá falando, ele faz uma ultrapassagem, o Zanardi faz uma ultrapassagem em cima do Michael Andretti, que é um negócio espetacular. Ele vem de lado, assim.
Falei, olha, sensacional. Aí o Frank Williams falou assim, rapaz, olha aí, eu acho que perdemos o Jacques Villeneuve aqui, mas vamos buscar lá na Índia outra vez, né? E eu Aí, assim... aí veio o Zanardi, aí o Zanardi volta para a Fórmula 1 com status diferente, aí já é o cara. Chega lá, estrela. Estrela da Fórmula 1. Estrela, né? E quem não ia torcer para ele? Impossível. Impossível. Todo mundo... O Auto Race já... O Auto Race não existia ainda, mas estava começando em 2000, né? E quando falava em Fórmula Indy, era Zanardi, entendeu? Era Zanardi. E Montoya também, porque depois o Montoya também barbarizou. Mas o Zanardi, igual o Zanardi, não tem. Então. Aí o Zanardi vai para a Fórmula 1, todo mundo esperando aquela expectativa, tarará, tarará, e nossa, fiasco total, né? Fiasco. Total. A Williams também está muito problemática nesse ano. Tava ruim. Eles tinham perdido o motor Renault e ficaram 2 anos com um motor Renault meio montado por outras empresas e tal, esperando a chegada da BMW. Picatrone, né? Não era o motor? Picatrone, acho que era isso. E aí, nossa, foi horrível. Só que para piorar, o companheiro dele era o Ralf Schumacher. E o Ralf Schumacher faz uma boa temporada, né? O Ralf Schumacher era bom piloto. Não era excelente. As pessoas podem não gostar dele, porque ele é irmão do Schumacher, mas ele era bom piloto. Era bom piloto. Durante alguns anos, ele foi muito bom piloto. Depois ele caiu rápido também. Tipo Jacques Villeneuve. Mas durante alguns anos, ele era bom piloto. Inclusive aquela corrida que o seu ídolo ganhou, a primeira dele, aquela corrida era do Ralf Schumacher, fácil. Mas aí não aguentou, né? O Ralf Schumacher nessa temporada marcou 35 pontos com a Williams, terminou o campeonato em 6º. Lembrando que nessa época aqui só os 6 primeiros marcavam pontos. E o Zanardi, nosso querido, amado Zanardi, não marcou ponto absolutamente nenhum, ficou zerado no campeonato, abandonou um monte de corrida, bateu pra caramba. Infelizmente não teve jeito, né? Ficou bem claro que a Fórmula 1 e o Zanardi não tinham sido feitos um para o outro, né? Não eram feitos um para o outro. Não era a praia dele, então. Outra coisa que interessante de a gente explicar, né? Isso uma vez, porque, vou dizer, eu nunca dirigi nenhum Fórmula 1 e nenhum carro da Indy, então eu não tenho essa certeza. Mas uma vez eu entrevistei o Christian Fittipaldi, né? Faz, sei lá, uns 10 anos. Inclusive na casa dele. Fui lá, estava na casa dele, no escritório dele. E eu perguntei para ele, assim, ele falou assim para mim, ele falou assim, fora algumas coisas que a gente já sabe, como freio, não sei o quê, que é muito diferente, principalmente na época dele, né, na década de 90, hoje o freio da Indy também é carbono, tudo. Mas o freio da Indy naquele tempo era aço, não era carbono. Era aço. Então a primeira coisa que um piloto, quando chegava na Fórmula 1, tinha que se acostumar e demorava um pouco, era o freio de carbono, que é um freio que para numa distância menos da metade do que um freio de aço. E é um freio que, até ele esquentar, e ele demora muito para esquentar, voltas para ficar na temperatura certa, porque a temperatura certa dele passa de 1000 graus, ele tem um lag. Quando você pisa no freio, ele tem um lagzinho pequeno, de décimos, para o carro parar. Mas o carro para de uma vez. Então ele falou, para você se acostumar a isso, demora um pouco. Você precisa treinar bastante. E você, no começo, você precisa acreditar que o carro vai parar. Porque você pisa no freio, não é instantâneo. É em todas as outras categorias. Né? O negócio é instantâneo. Na Fórmula 1 não é. Tem um lagzinho. E demora várias voltas para esse lagzinho ficar quase nada, mas continua. E o carro para demais. Né? Então o que acontece? Se você começa a guiar um carro de Fórmula 1, né, você começa primeiro que você começa a frear muito antes. Porque você não acredita que o carro vai parar lá dentro. Depois, quando você começa a querer frear mais dentro, você tem esse lag, você acha que você vai morrer, porque o carro não vai parar. E, de repente, o carro dá aquela estancada. Então, você erra a tangência da curva. Entendeu?
Então, é muito complicado. E quando finalmente você acerta a freada, você tem que ver qual é a tendência do carro. Se na freada o carro vai sair de frente, vai sair de traseira. Então ele falou, esse eram os grandes problemas. Mas eu acho que o grande problema... e o Christian falou assim, tem uma diferença em curva, que é a seguinte. O carro da Indy, por mais duro que ele seja, ele avisa um pouco. Uhum. Ele dá... Quando você vira o volante, ele dá uma caidinha para o lado de fora da curva. Ele dá uma sentada, o que é um aviso para o piloto. O piloto sente isso no corpo, principalmente nas costas e na bunda. O carro dá uma pequena avisada, entendeu? O carro da Fórmula 1 não avisa. Você tem que meio que adivinhar a aderência. O carro da Fórmula 1 não avisa que ele não senta. Quando você vira o volante, o carro continua reto. Ele não senta, entendeu? Então, ou você tá muito lento, e se você passar do limite, é muito difícil trazer. Ou se você, mesmo que você trouxer, você perde tempo. Então, tem que treinar muito também, e tem que, principalmente, acreditar que o carro vai fazer a curva naquela velocidade. Eu acho que isso foi um problema do Zanardi. Esse não aviso que o carro... Porque ele bateu demais. E era sempre entrada de curva. Meio de curva, entendeu? Pode ver, as batidas dele eram sempre assim. Parecia que ele errava a velocidade, ele tinha que fazer a curva. Entendeu? Então, eu tenho essa teoria, lógico que eu não sei se é isso mesmo, mas eu tenho essa teoria. E eu fiquei arrasado, porque eu torcia demais para ele. Então, e aí o que aconteceu foi que o Zanardi, depois disso, né, não continuou na Williams, né, para 2000. A Williams tinha... o Jenson Button já aparecendo ali no jovem e tal, e aí ele foi embora, voltou para a Fórmula Indy em 2001. Em 2000 ele ficou parado, aí para a Fórmula Indy em 2001 ele conseguiu um contrato com a equipe do Maurice Nunn, que tinha sido chefe dele na Chip Ganassi, né, montou uma equipe, vinha fazendo uma temporada bem mais ou menos, o carro também era uma equipe com poucos recursos, né? Sim. E aí aconteceu o acidente, né? Na Alemanha, naquele circuito oval da Alemanha, Lausitz, que ele foi sair do box, estava liderando a corrida, ia ganhar a corrida, parou no box para fazer aquele que eles chamam de splash and go, né? Bota um pouquinho de combustível e sai. Quando ele saiu, girou na entrada do box, foi parar no meio da pista e foi acertado pelo Alex Tagliani no meio. Cara. No meio. É um acidente que eu poderia recomendar, joga aí no YouTube, mas eu não vou recomendar porque são imagens fortes, então se você quiser, vai lá e olha. Muito forte, é uma carnificina aquilo, né? Ele ficou muitos meses, né, em coma, perdeu 3/4 de sangue, imagina isso. Não, ele ter sobrevivido àquilo... E ele perdeu as 2 pernas instantaneamente, né, no acidente. As 2 pernas foram cortadas na hora. Na hora. E voltou a correr, por incrível que pareça, correu com a BMW naquele Mundial de Turismo, com carro adaptado e tal. E depois ele se tornou um piloto, um esportista de bicicleta paralímpica, né? Paralímpica. Ganhou medalha, tudo. Ganhou medalha aqui no Rio, né, na Olimpíada de 2016, e se tornou um dos maiores, talvez o maior personagem esportivo que nós tivemos daquela geração ali, né? Que além de tudo um cara espetacular, né? As entrevistas deles, sensacional, né? Sempre muito para cima e tal. E aí depois, né, o Zanardi sofreu um novo acidente há 2 anos, acho, né? Isso. Ele foi atropelado, né, por um caminhão. Um caminhão. E depois ficou em coma também, e hoje a gente não sabe, né? Assim, é mais ou menos uma situação parecida com a situação do Schumacher. Ninguém sabe exatamente qual é a situação atual do Zanardi, infelizmente, né? Infelizmente. A gente não sabe o que aconteceu, o que está acontecendo nesse momento, né? Parece que a situação dele é um pouquinho melhor que a do Schumacher, mas não muito. Nunca mais ele apareceu publicamente, né? Então a gente não sabe. Eu sinceramente sinto muito assim pelo Zanardi, porque depois do que ele passou, né, num acidente, da forma como ele deu a volta por cima, você vê ele ter lutar de novo, né, de um jeito pior ainda. Falar é foda, mas é foda. Mas é foda mesmo. O Zanardi me pega de jeito falar dele, porque é difícil.
Bom, aí chegamos ao nosso novo personagem, que esse o Adalto vai ter todo o prazer de falar, que é o nosso querido Juan Pablo Montoya. O Montoya foi para a Fórmula Indy, ele já era piloto de teste da Williams, mas ele foi para a Fórmula Indy substituir o Zanardi. Zanardi foi para a Fórmula 1, né, correr na Williams, e a Williams mandou o Montoya lá para Chip Ganassi, e ele também chegou lá e arrebentou, né, porque é o mesmo pacote técnico e tal, chegou lá, arrebentou, ganhou corrida, ganhou 500 milhas e tal. Não é isso, Adalto? E aí a Williams falou, opa, vamos repetir a dose. Vamos repetir a dose aqui. Não deu certo com o Zanardi, mas tinha dado certo com o Villeneuve, por que não, né? É lógico. Tá de novo. Só que o Montoya é mais ou menos aquele que a gente falou do Villeneuve e tal. Ele também fez a carreira dele toda na Europa, né? Toda era mais promissor, né? E o Montoya, eu escrevi isso numa coluna recente, quando eu coloquei os 3 pilotos fora da casinha, que foram os 3 pilotos que eu mais gostei de assistir, e vou incluir o Gilles Villeneuve, né, nesses 3, não foram os 4, só que eu não coloquei o Gilles Villeneuve nesse trio aí, porque ele batia um pouco além da conta, né? Mas para assistir, para quem estava vendo... para quem está vendo, né? O dono da equipe não gosta tanto, mas para quem está vendo... Para quem está vendo, é um espetáculo, né? O Montoya era um cara também, ele tinha fama de win or wall, que é ganhar ou bater. Porque ele também era um cara muito agressivo, andava muito no limite, corrigia muito o carro, né? Aí o Frank Williams, antes de... o Montoya já era o piloto de teste da Williams, como o Bruno falou. O Frank Williams falou assim, olha, antes de a gente assinar o contrato, eu quero que você vai ver o Jacques Stewart. Você vai conversar com ele, vai passar aí uns 2 dias com ele. Como assim? Não, ele pega, às vezes pega alguns pilotos, vai numa pista, né? Pega um carro de corrida, geralmente um carro do BTCC, né? Que era um campeonato de turismo na Inglaterra, espetacular, na minha opinião, mais legal que o DTM, inclusive. Só fera guiando, os carros muito rápidos, tudo. Mansell chegou a brincar lá também. E tinham ali 5 pilotos, né? E para quem não... Vou contar a história para quem não leu a coluna. E era um carro que tinha 2 assentos. Colocaram um assento do lado para o Jacques Stewart junto. Então ele dava uma volta com cada piloto, deixava o piloto... Primeiro deixava o piloto andar sozinho para ele acostumar com o carro. Eles passavam 1 ou 2 dias inteiros. Tá. Depois que o piloto, não, tô satisfeito, não sei o quê. Colocava pneu novo, né? Slick, e agora vamos para a volta rápida. Agora você vai dar uma volta de aquecimento, a volta rápida eu vou do lado, o Stewart falava. E fez isso com todos os pilotos, o último foi o Montoya. E aí fizeram isso, né? E o Montoya deu a volta e olhou ali no painel do carro, que tinha ali a telemetria, e falou, pô, eu fui o melhor. Fui o melhor dos 5, né? Aí isso que ele me contou foi o Montoya e o pai, mais o pai do Montoya do que o próprio Montoya. O Montoya, na verdade, ele mais confirmou as coisas que o pai já havia me dito. Sei. Olhou assim e falou, o Justin falou assim, olha, você foi mais rápido, mas não é o suficiente. Aí eu falei, como assim não é o suficiente? Não dá, eu tirei tudo do carro, né? O carro não vai mais rápido que isso. Ele falou, não, você tirou mais do carro. Você não tirou tudo, você tirou mais do que o carro pode dar. Por isso que dá para você ir melhor. Você passou do limite do carro muitas vezes. Então eu falei o seguinte, vamos trocar. Eu vou guiar agora, você vai do lado. Não estou contando, né? Deve ter ficado muito tá com velho. O cara não tem um carro de corrida há quanto tempo? Pô, ele tá de brincadeira, Trocaram, e o Montoya contando. A hora que ele começou a volta, eu falei, pô, depois de 2, 3 coisas, eu falei, o cara tá lento, o cara tá devagar, né? Não é possível, ele tá de brincadeira, ele tá devagar. Acabou a volta, ele tinha sido quase o segundo mais rápido que todos, inclusive que o Montoya. Então ele falou, não é possível, entendeu? Isso não pode ser. Esse velho é bruxo, não tem condição. Isso tem alguma coisa errada nesse cronômetro, não é possível.
vamos de novo, e foram de novo, pá. Depois o Montoya foi todo mundo embora, o Montoya ficou. Ele falou, não, isso aqui, eu vou ter que entender isso aqui. Eu tenho que entender isso aqui. Porque o próprio Stewart falou, ó, o Frank Williams, se ele vê você guiar o carro dele assim, se você continuar guiando o carro dele assim, porque ele já tinha feito uns testes, você continuar guiando o carro dele assim, ele não vai te efetivar como piloto titular. Você vai ficar lá 3, 4 anos de piloto reserva e vai ter que arrumar alguma coisa. Ele não vai te efetivar. Por quê? Você não vai ter chance de ganhar um título guiando assim. Entendeu? Aí ficaram horas conversando, ele pegou papel, caneta, explicou, fez o diálogo. O Montoya, uma semana depois, ou 2, não lembro agora, voltou lá e conseguiu fazer o tempo do Stewart. Mas ele falou que foi muito difícil, ele falou, porque apesar de tudo que tinha sido dito para ele, e ele ficou 2 semanas sem dormir pensando naquilo, ele falou que eu tive que pensar durante todas as curvas que eu estava fazendo. Não era mais instintivo. Eu tinha que pensar para não guiar como eu sempre tinha guiado na vida. E aí o Stewart falou, agora você tem que acostumar o seu instinto assim. Porque se você continuar pensando, você vai ficar lento também. Não pode pensar. Você tem que mudar o seu instinto. Não é? Como você só vai, basicamente, o ano que vem se o Frank Williams te contratar o ano que vem, você tem vários meses para fazer isso. Então, todas as chances que você tiver, inclusive você pode fazer isso no próprio kart. Na Indy, onde você corre, você tem que mudar agora, entendeu? Para o seu instinto acostumar com isso, senão quando você chegar na Fórmula 1, você vai bater, vai errar, vai ser mais lento e não vai entender nada. Mais ou menos o que aconteceu com o Zanardi, né? E aí ele fez isso, ele falou que a tocada dele não ficou igual a do Stewart, mas refinou muito, ele falou, melhorou muito. Ele falou, talvez tenha sido o dia mais importante da minha vida no automobilismo, tenha sido aquele dia com o Stewart. Então, é uma história que eu acho que pouca gente conhece, bacana contar. E assim, o Montoya disputou 95 corridas, né, na Fórmula 1, foram 7 vitórias, 30 pódios e 307 pontos. É uma carreira, e 13 poles, né, o Montoya fazia muita pole, né? Uma carreira respeitável, né? Respeitável porque foi nos anos Schumacher. Foi nos anos Schumacher, né? Que a Ferrari ganhava tudo, entendeu? Então, eu acho que assim, se a Ferrari não tivesse daquele jeito e não tivesse Schumacher lá, o Montoya teria sido campeão, inclusive, talvez em 2003. Talvez. Porque o Montoya, para mim, é um daqueles campeões sem título da Fórmula 1. E eu achei que foi muito bem, e achei que foi muito bem também quando ele virou para o Ron Dennis e falou, não quero mais. Porque ele ficou na Williams até 2004, só que olha que interessante. O contrato dele com a McLaren foi assinado em 2003. Ele correu o ano inteiro de 2004 pela Williams, já contratado pela McLaren, né? E aí em 95 ele vai para a McLaren, vai até bem nesse ano, né? Apesar que ele teve aquele acidente lá de moto, que ele falou que foi jogando tênis, né? Confusão, isso. Né? O Montoya era bem confuso, assim, as coisas na vida dele. Aí ele ficou fora umas 3 corridas e tal, mas ganhou 3 corridas, né? Nesse ano de 2005, não foi mal. Em 2006, aí, mal, né? Aí já também fora de forma, né? O Montoya passou um tempo, assim, brigando contra a balança, né? Os anos dele na Fórmula 1 não foram fáceis, não. E aí, no meio do ano, ele acabou pedindo o boné lá para o Ron Dennis. Ron Dennis também já estava de saco cheio, verdade é essa. E aí os dois desfizeram a parceria e o Montoya foi correr na NASCAR. Que na época foi uma loucura, né? Falei, o cara sai da Fórmula 1 vai correr na NASCAR. Né? Mas... E ele se arrepende, viu? Porque ele falou que o carro era assim... O carro era tão lento, mas tão lento, que ele não sabia se era ele que estava muito lento ou se o carro que era muito lento, entendeu? Que era tão lento que ele falou, é inacreditável você sair de um Fórmula 1... Para correr na NASCAR. Que era um carro que na época pesava 550, 600 quilos, para correr num carro de 1,5 toneladas, entendeu? Com freio de aço, né? Uma banheira, ele falou, realmente devia ter voltado para a Indy.
Ele foi para a Indy depois, né? Uns anos depois, correu na Indy de novo de 2014 até 2017, na Penske. Ele passou muitos anos na NASCAR, né? Passou muitos anos na NASCAR, muitos mesmo, né? E depois ele foi para a Penske lá, correu lá 3 anos na Penske na Indy. Conseguiu uma vitória aqui, outra ali, mas nada parecido, né, com o que ele já tinha feito. Mas o Montoya tá lá ainda, hein? Ele correu a Indianápolis pela McLaren, né, nessa temporada agora, no ano passado. E Montoya tá aí. Ganhou várias corridas de protótipo. Montoya é um que só falta as 24 horas de Le Mans para ele fazer a tríplice coroa. É isso aí. Ganhou Mônaco, né? Ganhou Mônaco na Fórmula 1. Que é a mais fácil das 3. Se ele tiver a equipe certa, ele ganha. É Le Mans, né? Le Mans, exatamente. Le Mans. Falta 24 horas de Le Mans. Se ele for para a equipe certa, ele ganha. Hoje, com 50 e tantos anos de idade. Chegando aqui nos finalmente, aqui temos os nossos 2 últimos personagens, né? Quem já pegaram uma fase da Fórmula Indy já bem menos gloriosa, né? Sim. O primeiro deles, o nosso brasileiro aqui, o Cristiano da Mata, né? Campeão da Fórmula Indy em 2002. Fórmula Indy já esvaziada, a Penske já tinha ido embora para IRL, né? Que na época tinha sido criada. A Chip Ganassi também já tinha ido, então a Newman Haas ficou sozinho, ele era o piloto da Newman Haas, foi campeão em 2002, contratado pela Toyota em 2003. Também chegou cheio de expectativa, né? Eu achava que o Cristiano da Mata também... Mas o Cristiano da Mata, ele não foi mal na Fórmula 1. Ele foi bem no primeiro ano, né? Em 2003, foi muito bem. Liderou, vocês lembram da corrida em Silverstone? O Adalto até comentou aqui. O Adalto comentou que o Rubinho ganhou naquele dia que o Rubinho estava possuído por algum espírito maligno lá, que ele ganhou a corrida. Essa corrida, o Cristiano da Mata liderou acho que 20 voltas da corrida, assim, com o Raikkonen, fungando no cangote, e ele liderou a corrida sem errar nenhum milímetro, né? Foi bem. Raikkonen no auge. Raikkonen no auge. Ele fez 13 pontos nesse ano aí, em 2003, na Toyota. O carro da Toyota era bom também, em 2003. Em 2004, o carro já ficou muito ruim, né? E ele acabou sendo demitido antes do final do ano, em 2004, depois do GP da Alemanha. Foi a última corrida dele na Fórmula 1. Não foi bem, em 2004. Tem um documentário sobre a família da Mata, né? Já recomendei várias vezes aqui. Sobre a família Gasolina. É muito bom esse documentário. Excelente. E o Toninho da Mata fala um pouquinho sobre isso. Ele falou assim, olha, de 2003 para 2004, eles contrataram um engenheiro lá, aquele Mike Gascoigne, né? Isso. E ele mudou todo o conceito do carro, e o Cristiano não se adaptou. Nunca gostei desse cara. E aí ele falou que o ambiente começou a ficar muito hostil dentro da equipe também, por causa disso. O Toninho da Mata já não podia mais ficar nos boxes com ele, que não era bem recebido. E aí também ele começou a se encher o saco de ficar andando no meio do pelotão, que ele não gostava e tal. E aí ele foi se desmotivando também, né? E acabou... Foi. Não continuando. Ele não foi um piloto tosco na Fórmula 1. Lembrando que na primeira temporada ele pegou um companheiro forte também, que era o Olivier Panis, né? Que era um bom piloto, né? De Fórmula 1. O Cristiano, depois desses 2 anos aí, ele voltou para a Indy, fazendo corridas esporádicas. Em 2006, ele estava testando lá em Elkhart Lake e acabou atropelando um cervo. E aí, acidente, hein? Um acidente bem grave, né? Ele ficou também em coma muito tempo lá. E aí, né, e acabou praticamente encerrando a carreira. Depois ele correu algumas corridas aquela corrida na INSA, né? A gente até conversou com a Bia Figueiredo aqui, que corre lá também. Correu de caminhão, né? Na Fórmula Truck e tal. E... Um milagre ter voltado a correr. Com um milagre, exatamente. Porque ele ficou entre a vida e a morte. Ficou entre a vida e a morte. É isso, né? Essa é a carreira do Cristiano da Mata na Fórmula 1. E outro que também, infelizmente, foi essa, né? Porque eu torci bastante, assim. Eu lembro muito bem quando ele entrou na Fórmula 1, fez uma entrevista coletiva e tal, né? Tinha todo um... Não, ele chegou lá uma expectativa. Ele chegou lá com moral. Ele chegou lá com moral. E o nosso último personagem aqui, que a gente até comentou outro dia, o Sebastian Bourdais, né?
E aí já pegou a Indy desfacelada, né? Desfacelada, ganhou tudo lá, mas não tinha adversário, não tinha nada. Não. Então, correndo na Newman Haas, foi campeão 4 vezes seguidas na Indy. E aí foi contratado pela Toro Rosso em 2008 para correr lá com o Sebastian Vettel, né? E esse não tem nem muito o que falar, né, Adal? Porque foi mal do início ao fim. Foi mal. Eles têm uma história curiosa. Numa corrida de Fórmula 1 aqui no Brasil, antes do Sebastian Bourdais, teve um evento da Michelin. Michelin ainda estava na Fórmula 1. Uhum. O nome do cara acho que era Pascoal, alguma coisa. Ah, eu sei. Isso. E eu fui nesse evento e sentei do lado dele na mesa. E uma das perguntas que eu fiz para ele, né, dentre várias, eu aproveitei tudo, né? Dentre várias, foi por que, né? Ele era francês também, né? Por que o Bourdais não ia para a Fórmula 1? Por que ninguém chamava ele para a Fórmula 1? Né? Uhum. E ele, assim, ele não falou diretamente, mas ele me deu a entender que o Bourdais não era um piloto de Fórmula 1. Por isso que ninguém chamava, que ele não ia dar certo na Fórmula 1. E eu não entendi por quê. Eu perguntava, mas por que ele não é um piloto de Fórmula 1? Ele falava, olha, ele não é, cara. Ele não vai entender direito o carro. Ele se acostumou demais com aquele carro da Indy. Aquele carro da Indy ficou muito para trás. Na década de 90 era mais fácil. Hoje está muito diferente. Hoje o Fórmula 1 é muito aerodinâmico, depende demais da aerodinâmica. Uma coisa que na Indy não tem. O downforce da Fórmula Indy é muito baixo. Ainda é gripe mecânico. Entendeu? Eu acho que ele não vai entender a aerodinâmica da Fórmula 1. E quem não entender isso na Fórmula 1 não anda na Fórmula 1. Não anda. Porque era naquela época onde a aerodinâmica ela tinha ela dava mais aderência do que aderência mecânica. Então, quando você passava o grip da aerodinâmica, você perdia o carro, entendeu? Porque o mecânico já tinha acabado, já tinha ido pro saco. Ainda tinha um grip aerodinâmico. Quando você passava ele, esquece. E olha, foi mais ou menos isso que aconteceu quando ele foi para lá, velho. Incrível, né? Tava certo, né? E não deu certo mesmo, né? Assim, foi mal, né? Na Fórmula 1. Marcou 6 pontos só. Era uma época em que os 8 primeiros, né, pontuavam. O carro da Toro Rosso em 2008 era melhor do que o carro da Red Bull. Sim. Quem não sabe, era melhor que o carro da Red Bull. Porque era o mesmo carro, só que era com motor Ferrari. Foi o carro com que o Vettel ganhou a corrida lá na Itália, né? Exatamente. Em 2008, Enfim, e assim encerra-se, né, a saga dos pilotos de Fórmula Indy na Fórmula 1. Depois disso, nem campeões, nem não campeões, né, nenhum chegou. Chegou perto. O Bourdais enterrou os pilotos da Fórmula Indy e a própria Fórmula Indy, que parou muito no tempo. E então, é isso que eu ia falar. Eu acho que já na fase do Bourdais, a diferença técnica já era muito grande, como é hoje, né? Se as pessoas comentam, a gente aqui sempre falou, né? A gente não tem nenhuma expectativa com esses caras que são ventilados aí. O Colton Herta, o Alex Palou, porque a diferença é muito grande. E hoje em dia não se dá para fazer o que fizeram com o Villeneuve, por exemplo. Não dá porque não tem. Não dá porque o regulamento não permite. Então vai virar uma coisa meio Michael Andretti. Isso. Vai virar Michael Andretti. O cara vai ter a pré-temporada 3 dias esse ano, 25, 26, 27, e acabou. O cara vai andar 1 dia e meio de Fórmula 1 para ir para a primeira corrida. Tem um simulador, né, que é muito avançado, mas não é a mesma coisa. Né? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Fora que o cara tem que fazer um curso de como mexer no volante. Isso, aprender aquela tecnologia, né? Tem 300 botões. Tem que gerenciar os pneus e ser rápido. Então... gerenciar pneus, ser rápido. Entender os botões, DRS, a rádio, e para aí, nas primeiras voltas não detona o pneu, depois vai. Tudo diferente, entendeu? Tudo diferente. Em 1 dia e meio o cara não pega, meu. Não pega. É uma pena. É uma pena.
Muito bem, pessoal. Esse foi o nosso especial aí, campeões da Indy que correram na Fórmula 1. Gostou? Comenta. Entra lá e comenta. Manda pergunta para a edição de quinta-feira, né? Se você ficou com alguma dúvida aí ou tem algum acréscimo, né? Sempre tem alguém que, faltou isso, faltou aquilo. Então manda lá que a gente fala, né? Lógico. É isso aí. Muito bem, pessoal. A gente volta então na quinta-feira com a edição especial respondendo as perguntas. Não se esqueça de inscrever no canal, de curtir os conteúdos, compartilhar e fique ligado que quinta-feira tem mais Loucos para o Automobilismo. Um grande abraço para todo mundo e até lá. Valeu!